Então eu vou fazer logo uma pergunta ao irmão Marcelo, né? Desses nossos estudos, né, como é que nós vimos até agora, pelo Megillah Esther, a primeira lei? Como é que a lei do retorno nos é apresentada? Primeiro você cria uma egrégora ou alguma coisa assim, né? Oferece alguma coisa para você receber. Não, então, a lei do retorno, ela não aparece assim no Megillah, não. A lei do retorno é assim, né? O que eu tenho que fazer por aquele que salvou a minha vida? Então, Racha Verosh, né? Racha Verosh representa Hashem, o Kadosh Baruch Hu, tá? Então, como é que a governança, né, ela age, né? Como é que a governança, ela age, tá? A governança, ela vai agir entrando em sintonia com aquilo que nós fazemos aqui embaixo, tá? Esse é o retorno. Então, Mordecai deu a dica de salvar a vida do rei. Agora, o rei que representa Hashem, né, tá? Racha Verosh, né? Ele dá a dica e salva a vida de Mordecai, tá? Então, é isso que a gente tem que sempre tem em mente, tá? Muito embora nós estejamos aprisionados pelo ego, tá? Pelo nosso clipá, o ego, quando a gente age em benefício de um próximo, eu faço a conexão, vocês estão vendo? Tá? Então, Mordecai salvou o rei salva Mordecai, tá? Então nós estudamos lá na maratona do carnaval, né? O Cohen e o Levita mudaram de lado, tá? Então aqui está o corpo estendido no chão, né? O Cohen e o Levita mudou de lado aqui. Pô, né? O que significa? Não teve conexão nenhuma com o corpo estendido no chão, tá? Agora, aquele samaritano, o que o samaritano fez? Ele se aproximou daquele outro, ele fez a ligação, tá? Ele fez a ligação. Então, essa é a primeira lei, né, que nós vimos que o Megillah Esther nos traz, tá? Vamos lá. Então, nós vimos, né, que o retorno, né, nós recebemos o retorno pela conexão que nós fazemos nesse mundo aqui embaixo. Quando a gente se conecta nesse mundo, nós emulamos o mundo do Shem Shamayim. Vocês entenderam? Nos conectar nesse mundo, por isso que connection is the meaning of life. Quando eu me conecto nesse mundo aqui embaixo, eu estou simulando o mundo de cima, tá? Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, quando eu me conecto nesse mundo daqui, eu estou simulando o mundo superior, tá? Por exemplo, eu sei que é errado o que eu vou falar, mas eu tenho que falar. Tinha gente, né, que fazia a prova assim, né? Tá? Para ninguém ver a resposta, não tinha? Tem gente que faz prova não deixando o outro ver, né? Tá? Querendo só ele tirar a boa nota. Ah, sim. Não é verdade? Sim, então, claro. desde pequenininho, ele passa a não conhecer o que é connection, tá? O que é connection. Tá? Uhum. Okay? Então, deixa colar, não tem problema nenhum, tá? Nós estamos aqui exatamente para deixar colar mesmo, tá? Então, essa simulação é importante, tá? Então, aí eu fiz para nós que estudamos no processo Torá, Morachá, Kabbalah, Hassidut e Hasbalah, como é que nós estabelecemos o retorno, tá? Como é que nós estabelecemos o retorno? Tá? A lei do retorno, como é que a gente consegue medir em nós? Tá? Então, como é que a gente estabelece a lei do retorno em nós? Como é que a gente... Não, eu estou operando na lei do retorno, então eu vou receber retorno, tá? Ó, a irmã Juliana entrou aí, Baruch Hashem pela sua vida, tá? Irmã,
Como é que aqui no nosso Carral, né, nós estabelecemos essa questão do retorno, tá? Por exemplo, a irmã é aluna do Michael Lightman, ele vai falar o quê? Bestow, né? Doar, né? Então, o princípio lá do pessoal do Michael Lightman é o verbo bestow, doar, né? Tem que doar, tá? Ok? Se você é doador, você está na lei do retorno. Nós usamos um outro verbo. Qual é o verbo que a gente usa? Sponsor. Hã? Sponsor. Não, rinur. Nós usamos o verbo rinur. Ah, rinur. Eu instruo como eu fui instruído. Tá? Então, quando eu instruo como fui instruído, eu estou doando. Eu estou doando muita coisa. Eu estou doando o meu tempo, eu estou doando o meu conhecimento, eu estou doando uma parte de mim para o próximo. Tá? Então, quando nós estamos no Rinur, instruindo como nós fomos instruídos, nós vamos receber a lei do retorno. Isso é uma certeza que o irmão tem. Não precisa de Jesus Cristo, entendeu? Oh, Nossa Senhora, você está vendo? Aqui saiu do coisa. Como é que a lei da verdade ela aparece nos nossos estudos? No Megilá, né? Nos estudos do Megilá. Como a verdade aparece? Qual é o, vamos assim dizer, o evento no Megilá que nos traz a verdade? O retorno, a gente sabe, né? Quer dizer, eu salvei a vida me salvou, né? A verdade, né? Eu tenho que lidar com a verdade, né? Então, a verdade vai nos aparecer no Megilá Esther, tá? Por quê? Porque o fato do rei ter feito Hamã primeiro-ministro e ter dado um documento que todo mundo tinha que bow down to Hamã, né? Tá? O fato dele trazer um Deus, que na realidade esse Deus era Nabo, tá? Nabo. Daí é que vem Nabucodonosor, né? Aquele que foi trazido e ungido pelo rei Nabo, tá? E trazer uma imagem de Nabo, né? Do rei Nabo, né? do Deus Nabo no peito dele, né? O rei da guerra, né? E etc, tá? Muito bem, tá? Então, ele não se vergou perante uma imagem, tá? Então, onde é que aparece a verdade, o retorno da lei da verdade para nós, tá? Quando a gente não se verga perante uma imagem, tá? Por quê? Porque a mentira está na imagem, tá? E eu falei, a verdade é que ele se manteve verdadeiro porque ele não fez o bow down para o Hamã. E por que ele não fez o bow down para o Hamã? Não é porque havia um decreto que todos deveriam se curvar ao primeiro-ministro, à autoridade, né? Não é por isso, é porque ele carregava uma imagem de Nabô, né? Um ídolo no peito, tá? Então, toda vez que o irmão chega na frente de uma imagem e ele se abaixa, ele se verga, né? Tem irmãos até que choram, né? Abraçado com a imagem, né? Eu presenciei isso inúmeras vezes naquela igreja de Santo Expedito, né? Que ficava do lado da nossa loja, né? Então, vira e mexe, eu fazia hora ali dentro da igreja, né? Tá? Era um pouco perigoso ficar na frente da loja, eu ficava dentro da igreja, a igreja na frente da polícia militar, como é que é? Lá da garra, lá da polícia militar. Batalhão de choque. Hã? Batalhão de choque. Batalhão de choque, pô, ali não tinha erro, então eu ficava ali me protegendo, né? Que era uma área muito perigosa onde a gente estava, tá? E eu via, né? Pessoas se abraçarem naquela imagem de Santo Expedito que não largava, tá? Chorava na imagem, tá?
Então, isso é a mentira, né? E o mérito, né? E o mérito, a lei do mérito, né? Me dá kenegdo me dá, né? Então, nós temos aí o mérito quando todos, né, estão imbuídos do mesmo objetivo, né? E esse objetivo é aquilo que agrada ao sagrado, tá? Então, o povo de Deus não pode ser exterminado, tá? Vocês podem ter certeza disso, né? A força que tem na Torá, ela é um negócio... Vocês não têm ideia. À medida que os irmãos, né, eles vão ficando mais tempo no carral conosco, né, vão estudando, né, vão fazendo a imersão, né, na Torá, eles vão vendo como a vida muda, né? A vida fica formidável, tá? Então, isso é que nós vimos, né, até agora, né? Então, nós não precisamos falar assim, então, é porque eu estou estudando, assim, tipo, com os judeus, etc. Não, nada disso, tá? Retorno, verdade e mérito. Pronto, tá? Então, qual é o grande problema das religiões? Você, em uma religião, você pode pedir por algo, mesmo não tendo mérito. Quanto isso? Então tenham isso em mente, né? Isso a gente aprende no Megilá, né? E aí nós voltamos, né, para aquela nossa questão básica, né? Nós estamos nesse mundo não para encontrar a mulher amada. Eu amo essa mulher. Não. Nós estamos nesse mundo para fazer a gestão com a nossa opositora. Tá? A gestão... Eu sei que é difícil, tá? Mas nós estamos nesse mundo para fazer gestão com a opositora. Tá? Então, às vezes, né, o casal se separa, né? Tá? Acelera e se separa, não sei o quê, né? Porque não souberam fazer a gestão da oposição. Mas nós estudamos o quê? Nós estudamos em Bereshit, não foi? O que a gente estudou em Bereshit? Nós estudamos em Bereshit, que a palavra es loeser kenegdo, tá? E eu lhe farei uma companheira oposta, tá? Então, a mulher, ela não foi feita, eu amo essa mulher. Pô, ok. Se você acha que ama, tudo bem. Também ninguém vai para o inferno, porque diz que amou a mulher, né? Tá? Mas o irmão, ele vai encontrar o Olam Rabá quando ele consegue fazer a gestão com a oposição. Então, nós sabemos, o Megilá Esther, ele trata desse conflito que nós temos o tempo inteiro, né? Nós temos um conflito aí o tempo inteiro, né? Eu estou em Haaretz, mas eu também estou em Shem Shamayim, tá? Então, lida com essa situação assíncrona, né? Tá? Então, às vezes você está querendo, né? Por exemplo, a Esther, ela estava lá na zona de conforto dela. Aí o Mordecai é uma oposição, você vai ter que ir para lá. Mas eu estou aqui esperando um Jacozinho de plantão para casar e dar nome de Isaac no filho. Não, você tem que ir para lá. Tá? Aí depois lá ela disse, olha, se eu for na sala sem ser anunciado, eu posso ser morta. Tá? Ele disse, olha, preste atenção, você não vai se ver livre do problema não. Você foi colocado aí com um propósito. Tá? Então essa colocação de propósito é a questão da oposição. Tá? Então, no nosso carral, nós estudamos essa gestão da oposição. Tá? O irmão gostaria muito de estudar conosco, mas poder fazer tudo que a igreja deixa. Né? Por exemplo, o Roche fez lá a mudança dele. Tá? 2 rapazes da igreja. Qual é a igreja, Roche? Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, tá? Então tem a tal da Assembleia de Deus, tá? Foram lá, o ajudaram a fazer a mudança, ele ficou agradecido, disse, olha, agora quero pagar o almoço para vocês. Ele foi no restaurante. Ele chegou lá e pediu um peito de frango, né? Grelhado.
o pessoal pediu buchada de bode. Tem buchada de bode hoje? Tem, então eu quero. Aí o Orochi falou que não, vocês não podem comer buchada. Não pode, porque Jesus liberou tudo. Tá? Okay? Então, todo mundo gostaria de estudar como nós estudamos, mas gostaria de continuar fazendo o que a igreja permite. Por quê? Porque a religião, toda religião, sem exceção, procura dar ao cidadão uma zona de conforto. Traz o cidadão à zona do medo e deixa o cidadão buscar de volta a zona do conforto. Tá? É sempre assim. Tá? E nós não. Nós sabemos que nós temos que atravessar o medo. Esther teve medo. Olha, eu estou com medo. Mordecai teve medo. Então nós estamos tratando de um Megillah, de um livro, né, de um scroll, né, onde o medo é o driving force do processo. Mordecai ficou com medo do que Haman poderia fazer. Esther teve medo do rei mandar executá-la. Tá? Mas é exatamente essa gestão do medo que nos faz entrar na zona do aprendizado. Aí a gente viu que a gente vai para o crescimento, eu estou necessitando de mais disso, volta para o aprendizado. Aí a gente vai para o crescimento, eu estou precisando de mais isso, volta para o aprendizado. Não pensem em vocês, que vocês, daqui a 3 anos, vão estar sabendo tudo. Vocês não vão estar sabendo nada. Porque eu estou com 70 e sei que eu não sei nada. Porque isso é o que o Megillah nos ensina. Tá? O Megillah nos ensina que quando a gente consegue entender alguma coisa, Hashem vem e libera mais ensinamento, mais conhecimento. Tá? Imagina, né? Se lá o pessoal lá de Aristóteles, né, tivesse ficado satisfeito com tudo que eles sabiam. A Terra ainda era plana, o Sol é que girava em torno da Terra, não é verdade? Tá? Então a única coisa que é certa é essa. A gente vem para a zona do aprendizado para experienciar crescimento. Aí a gente cresce e vê que precisa aprender mais. Por isso que é tão difícil, né, essa operação no nível que nós fazemos de Torá, Morachá, Kabbalah, né? É muito difícil. Porque a igreja nos deu a condição, né, que você pode operar em uma palavra chamada fé. Eu tenho fé, independente do que eu sei e o que eu não sei. Tá? Então eu desafio os irmãos, né, a pegarem a nossa maratona de carnaval e discutir com um irmão cristão. Duvido que eles tenham o conhecimento que a gente colocou na nossa maratona. Eles não têm, porque você não precisa saber. Você precisa ter fé. Fé é uma coisa extraordinária. Tá? Alguma pergunta aqui do pessoal do chat? Tá? O pessoal do chat tem alguma pergunta a fazer? Tá? A irmã Juliana tem alguma pergunta? O irmão Marcelo tem pergunta? Eu tenho, Rabi. Diga. Mordecai já sabia antecipadamente que Esther seria a pessoa que iria salvar o povo hebreu, já que ele teve tanto... Boa pergunta, nós vamos estudar isso no Shabbat. Tá, desculpa. Porque essa é a revelação que Ari Hakadosh nos trouxe. Quem era Mordecai e que Esther é essa. Tá? Então, nós vamos abrir com o estudo do Zohar, tá? Onde Ari Hakadosh nos explica isso, Arizal. Tá? Baruch Hashem.